Merci. Me desculpa, eu não falo francês. Queria agradecer o convite do Ladis e da Agroparistec. A apresentação que eu vou fazer, ela parte de um lugar específico, que é uma experiência acumulada como gestor de políticas públicas durante alguns anos no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Obrigado, Mara. E eu gostaria de registrar a honra e o prazer de participar desse seminário que se insere numa rica e longa trajetória de intercâmbio e cooperação entre o Brasil e a França, uma trajetória impulsionada por uma dedicação militante de vários pesquisadores, alguns deles aqui presentes. Eu estruturei a apresentação em 3 partes. A primeira, um breve panorama da evolução das políticas agrícolas no Brasil, com destaque para as políticas diferenciadas, as políticas específicas para a agricultura familiar. Uma segunda parte, em que eu abordo algumas das inovações e mudanças que estão em curso, e uma terceira, em que eu abordo alguns dos embates e desafios atuais. É difícil definir o escopo da apresentação, porque nós temos aqui pesquisadores franceses que conhecem bastante o Brasil, nós temos pesquisadores brasileiros que conhecem bastante o Brasil. Então, a opção é uma apresentação de caráter panorâmico que permita aportar novos elementos para se pensar em desdobramentos, tanto no âmbito da cooperação quanto de iniciativas políticas. Antes de entrar nos temas que eu iria abordar, eu gostaria de apresentar 5 slides que demonstram um pouco o que é esse universo da agricultura familiar no Brasil. O colega, na parte da manhã, apresentou alguns dados estatísticos sobre a agricultura francesa, e alguns desses dados da agricultura francesa de 1892 guardam uma dimensão semelhante com dados agora do Brasil. O colega falou em 3,6 milhões de estabelecimentos de explorações agropecuárias. No Brasil, são 5,4 milhões de estabelecimentos atualmente, sendo que 84% destes, esses são dados de 2006, do Censo Agropecuário de 2006, sendo que 84% corresponde à agricultura familiar, que corresponde ocupando uma área de 24%. A intensidade na utilização da força de trabalho na agricultura familiar fica evidente com esse dado, em que 74,4% do pessoal ocupado na agricultura brasileira em 2006 estava vinculado à agricultura familiar, e esse padrão mais intenso de utilização da força de trabalho também fica evidente quando se utiliza o dado de pessoal, pelos números absolutos, 12,3 milhões na agricultura familiar, em relação a 4,2 na agricultura patronal, e também ficam evidentes quando trabalhamos com uma ocupação por 100 hectares, né? 15,3 na agricultura familiar e 1,7 na agricultura não familiar ou patronal. Essa agricultura familiar revelada pelo Censo Agropecuário, através das estatísticas oficiais, mostram que ela tem uma relevância econômica bastante significativa, né? E essa capacidade de geração de renda por hectare fica evidente com esse dado comparativo, em que a agricultura não familiar gera R$ 358 por hectare por ano, e a agricultura familiar, 677. E esse slide é apenas para ilustrar a importância da participação da agricultura familiar na produção dos principais produtos no Brasil. Mandioca, 83%, feijão, 70%, milho, 43%, café, 38%, arroz, 33%, trigo, 21% e 14% na soja.
essa relevância expressa pelo censo agropecuário, ela é decorrente de alterações que foram se dando na evolução das políticas agrícolas do Brasil, e essa é a primeira parte que eu vou buscar situar em 3 momentos. Há um primeiro momento que eu associo ao período da redemocratização no Brasil, nós estamos falando do início dos anos 80, é um período de mudanças na agenda internacional, de ascensão do neoliberalismo, e no Brasil é um período marcado pela crise econômica e pela instabilidade política da transição. Nesse período também se esgota um padrão, um modelo agrícola que havia sido implantado nos últimos anos e que guarda semelhança com processos que ocorreram na França um pouco antes. Então, o processo de modernização técnica, gerencial, ocorrida na agricultura brasileira nos anos 60 e 70, impulsionada por uma ação incisiva do Estado, produziu efeitos semelhantes ao que ocorreu em outros processos que passaram por outros países que passaram por um processo de modernização. Né? Aumento da produção, da produtividade, ampliação de pautas de exportações e também produziram efeitos sobre a estrutura fundiária e efeitos na exclusão de camponeses. A expressão modernização conservadora no Brasil, o termo conservadora se refere a elementos que foram apresentados no período da manhã pela professora Nazaré, que mostram como esse processo de modernização se deu preservando, reciclando mecanismos tradicionais de dominação política e econômica. A própria dinâmica da modernização da agricultura incorporou a estrutura fundiária concentrada e os mecanismos tradicionais de subordinação econômica que existiam. Os efeitos da modernização conservadora num ambiente de crise e de redemocratização política, ele veio acompanhado de uma retomada de lutas dos movimentos sociais e também por uma intensificação de uma produção intelectual que já vinha de anos, que não só contestava as consequências da modernização conservadora, mas também questionava as próprias noções que estruturavam a abordagem sobre a questão agrária no país. Nessa retomada das lutas sociais, há a presença de instituições e organizações políticas pré-existentes e também há uma renovação de formas de organização com o aparecimento, com mais evidência, de um conjunto de setores que até então não tinham ganho na vida política brasileira a mesma expressão. Então, nós temos comunidades tradicionais, seringueiros, que passam a ganhar visibilidade, constituem suas organizações específicas, se fortalece um movimento de mulheres rurais, que também não tinha a mesma expressão anteriormente, além da retomada do sindicalismo rural, e que também passou por algumas renovações com a constituição de novas entidades. Esse processo de renovação nas formas de representação na agricultura também envolveu o setor patronal. Nos anos 80, nesse ambiente de redemocratização, há um processo de elaboração de uma nova Constituição para o país, e nos embates em torno de temas relevantes, o setor patronal do meio rural, ele se organizou para bloquear iniciativas, especialmente no campo da reforma agrária, e para fazer prevalecer suas compreensões, seus interesses na formulação da nova Constituição. Nesse processo de unificação da sua intervenção sobre o processo legislativo, sobre a Constituição, e também nessa retomada das lutas, das mobilizações, inclusive do setor patronal, em função dos efeitos do desmonte dos instrumentos de política agrícola, essa renovação da representação no setor patronal, ela vai desembocar na criação de novas instituições e na construção de uma nova identidade
coletiva que passa a expressar esse conjunto de interesses que veio a se constituir como agronegócio, e essa constituição, essa configuração desse novo ator social, eu vou abordar mais vagarosamente na sequência. Mas acho que é importante dizer que, nesse período dos anos 80, esse ambiente de crise política, crise econômica, ele repercutiu sobre a agricultura, não só com o esgotamento do padrão de financiamento, né, mas num ambiente de instabilidade de preços dos vários ativos, terras, commodities, que acabaram gerando uma situação de endividamento e de estagnação da produção agrícola, né? Esse período dos anos 80 é um período de superação da ditadura militar e de retomada da participação de vários setores sociais, e que veio acompanhado de um processo de renovação de formas de representação, tanto no ambiente, nos setores populares do campo, como também nos setores, no campo patronal. Eu fiz referência, eu digo então que é um período em que inicia-se um processo de afirmação do agronegócio e inicia-se um processo de afirmação da agricultura familiar. Você me avisa, tem faltado 5 minutos, 10 minutos. O termo agronegócio ele é utilizado pelos setores empresariais para fazer referência a essa articulação dos setores envolvidos na cadeia produtiva, nas cadeias produtivas da agropecuária, envolvendo o setor de produção de insumos e também as atividades de processamento. Entretanto, esse termo ele foi objeto de uma construção política e ideológica para se constituir numa nova identidade, numa nova forma de representação de interesses da agricultura brasileira. Nazaré fez referência a essa permanência, esse imbricamento de um discurso de modernização com a incorporação de práticas conservadoras. Isso também ocorre na construção do agronegócio. O agronegócio vem acompanhado de um discurso modernizante das práticas, questiona os setores mais atrasados da agricultura. Entretanto, o seu discurso é um discurso que preserva esses elementos conservadores, especialmente no tema da estrutura fundiária. Então, esse discurso de renovação de interesses, que explicita um projeto para a agricultura brasileira, ele contém a continuidade de uma atitude contrária a um processo de democratização da estrutura fundiária. E o que é importante é que essa identidade construída, essa identidade que aglutina diferentes setores, ela passou a se constituir, buscou se constituir, inclusive, como norteadora, orientadora das políticas públicas para a agricultura, né? Nesse período também se dá se inicia, pode-se dizer, um processo de afirmação da agricultura familiar, também como uma nova categoria social. Mas, nesse caso, é importante ter clareza de que não se trata de inaugurar um processo de afirmação dos diversos setores que compõem o campo popular na área rural do Brasil. Há uma característica, na discussão no Brasil, na sociologia, na antropologia, já há muito tempo se buscava demonstrar a diferenciação social existente na agricultura e a riqueza de experiências de organização da produção e de organização social que existiam. Apesar de presentes na história do Brasil, esses setores eram sempre apresentados de uma forma, às vezes, pejorativa, e a eles não era aberta a possibilidade de uma participação política mais ativa, né? Agora, a ênfase que eu gostaria de dar é que não se trata de inaugurar a expressão política desses autores, mas nesse período, a partir dos anos 80 e depois mais recentemente, até o período mais recente, há um processo
intenso de afirmação dessa nova categoria, dessa nova identidade, que vai organizar, que vai repercutir sobre a trajetória das políticas agrícolas e sobre as principais disputas em curso sobre a agricultura brasileira nos últimos anos, né? Essa afirmação da agricultura familiar tem a ver com uma trajetória de lutas que remete a anos anteriores, a trabalhos moleculares de organização, de articulação de reivindicações em torno de uma pauta comum, assim como há um esforço de aproximação de diferentes setores, de construção de pontos em comum que vão impulsionar a afirmação dessa categoria plural, agricultura familiar, que comporta um conjunto bastante variado de situações. Então, esse período inicial de crise política, de redemocratização, ele vem marcado por esse esgotamento dos instrumentos tradicionais de política agrícola e por esse processo de reorganização dos atores que atuam na área rural. A eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, na sequência da implantação de um programa de estabilidade econômica, representa um ponto de inflexão nessa trajetória e período no qual foi redesenhado um conjunto de políticas agrícolas para o conjunto da agricultura que permanecem até hoje, com uma série de ajustes, e é inaugurado o primeiro instrumento de política pública especificamente dirigido à agricultura familiar, que é um Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, conhecido como PRONAF, né? Esse período impactou a configuração das políticas agrícolas, porque, como eu disse anteriormente, a produção estava estagnada, havia um processo de endividamento e de esgotamento dos instrumentos de financiamento anteriores. Então, uma das principais medidas tomadas no campo da política agrícola foram as renegociações das dívidas dos produtores, uma retomada do crédito rural e a criação de mecanismos de apoio às exportações, né? Desonerando a exportação de produtos primários, né? Já está em quantos? Não, você tem mais uma margem. O marco desse período, do ponto de vista das políticas agrícolas, é a criação do PRONAF. Então, o PRONAF ele surge como uma resposta do Estado a uma trajetória de mobilizações e de lutas por políticas diferenciadas, presentes na pauta de reivindicações de vários movimentos, fruto dessa elaboração intelectual que mostrava, que desvelava e reforçava a legitimidade desses diferentes setores sociais, e também num ambiente bastante adverso na área rural, com um aumento da violência no campo, um alto nível de desemprego, processos de migração em curso. Então, a criação do PRONAF é uma resposta, uma resposta e uma conquista dessa trajetória de afirmação das lutas dos trabalhadores rurais e das populações rurais. O PRONAF ele foi tratado pelo movimento sindical, quando ele foi criado, apesar da crítica às suas insuficiências e das suas restrições iniciais, ele foi tratado como uma conquista inaugural. O entendimento é de que essa conquista poderia ser gradativamente aperfeiçoada e o seu sentido simbólico maior é que ela inaugurava uma nova lógica de política pública. Representava uma aposta na abertura dessa e de novas políticas para a agricultura familiar, né? Nesse período do governo Fernando Henrique, dos 2 mandatos do governo Fernando Henrique, ocorrem mudanças institucionais com a criação de um ministério específico que incorporou a reforma agrária e algumas outras ações setoriais e que depois também passou a coordenar esse programa de crédito para a agricultura familiar, que é o PRONAF. Desde então, o Brasil convive com dois ministérios, 2 estruturas nacionais de coordenação e implementação de políticas públicas para a agricultura. Eu faço um corte de período, que é o terceiro período, que é com o início do governo do presidente Lula,
em que há elementos de continuidade nas políticas gerais para a agricultura e algumas inovações, mas que me parece há uma mudança, uma transformação qualitativa e quantitativa no que se refere às políticas diferenciadas para a agricultura. Se no período anterior a origem das mudanças são as lutas sociais, um acirramento da diversidade e da própria violência no campo, a ampliação dessas políticas a partir do início do governo Lula representa, explicita uma decisão política que reconhece a importância econômica e social desse setor e que vai buscar institucionalizar em políticas públicas várias dessas reivindicações. Eu não quero dizer que as políticas decorrem exclusivamente da decisão de um governo em fazê-las. Assim como antes, essas políticas vêm sendo construídas a quente, com mobilizações, lutas, negociações. Agora, o aspecto que eu quero chamar a atenção é que se produz um ambiente de reconhecimento da importância do setor e das políticas e um ambiente de participação social que vai permitir a constituição do que foi chamado por alguns de um amplo repertório de políticas públicas diferenciadas para a agricultura. Eu vou chamar a atenção para há uma lista de políticas que foram implementadas, eu não vou tratar delas aqui especificamente, mas o que eu queria chamar a atenção é que, além da formulação de um conjunto de políticas que pegam as várias etapas do processo produtivo, há um espalhamento para outras áreas do governo. No decorrer desses anos, foi se constituindo um conjunto de políticas que dialogam com especificidades desse setor, ou que são específicas para esse setor, para além das políticas setoriais específicas, das políticas agrícolas. Então, há um espalhamento da agricultura familiar como alvo de políticas públicas em várias áreas do governo. Um marco importante nos anos 2000 em 2006, coincidentemente, aqui na França também tem uma nova lei de orientação da política agrícola, né? Pelo que eu entendi, com um viés que revê alguns das orientações anteriores. No Brasil, em 2006, ocorre a aprovação da lei da agricultura familiar, que inscreve, então, no marco legal a delimitação desse universo de produtores e estabelece as diretrizes para as políticas que deveriam ser dirigidas a esse setor, né? Esse espalhamento das políticas específicas para a agricultura familiar, fruto dessa longa trajetória de afirmação social, ocorre também em âmbito internacional. Eu não sei se vocês sabem, mas no âmbito do Mercosul, do Acordo de Integração dos Países do Mercosul, da América do Sul, de uma parte dos países da América do Sul, foi constituído um fórum com representantes de governo e da sociedade civil, que tem como referência as políticas para a agricultura familiar. As iniciativas que são produzidas ali, iniciativas institucionais, resultaram num marco, numa referência comum de uma lei da agricultura familiar do que é o Mercosul e na cooperação para a criação de instrumentos específicos voltados a esse setor em outros países da região, né? Dois dos outros destaques que eu acho que são importantes ser feitos é que, para além dos instrumentos setoriais, comercialização, assistência técnica, seguro, vão se abrindo possibilidades na agenda do governo, fruto de crises e de opções, que permitiram que um novo ciclo de políticas públicas começasse a ser formulado. Para além de um amplo programa de investimentos em infraestrutura, o governo federal, em 2007, decidiu organizar uma ampla agenda social. Essa ampla agenda social que foi capaz de reduzir a pobreza e a miséria num processo extremamente rápido e bastante intenso nos últimos anos. Essa discussão sobre a agenda social no governo, e considerando a expressão da pobreza rural na área rural, o peso da pobreza na área rural,
permitiu que fosse constituído um programa chamado Territórios da Cidadania, que se colocou a tarefa de articular a ação de vários ministérios, buscar ampliar as ações desses ministérios de forma orientada à promoção do desenvolvimento dos territórios. Essa iniciativa já contava com institucionalidades territoriais constituídas, experiência de implementação de algumas políticas que já vinham de alguns anos, né? No âmbito do agronegócio, se manteve o funcionamento dos principais instrumentos, mas com algumas especificidades. O financiamento do agronegócio não depende, majoritariamente, dos fundos públicos, do crédito oficial. Cerca de 30% do financiamento da produção do agronegócio depende dos recursos públicos e o restante vem de outras fontes de financiamento, como vendas antecipadas para as indústrias, para as tradings, para as cooperativas, a utilização de títulos de mercado, né? Entretanto, além de 30% ser uma participação expressiva, há alguns setores, como alguns tipos de produtores e produtores de alguns tipos de produtos, basicamente milho e café na região centro-sul do Brasil, de grãos na região centro-sul do Brasil, esses têm uma dependência maior dos recursos públicos. Então, nesse período, em paralelo à constituição dessas políticas agrícolas diferenciadas para a agricultura familiar, há uma retomada e uma ampliação também das políticas voltadas ao agronegócio, especialmente políticas orientadas para ampliar a competitividade em função do peso que esse setor tem na promoção de exportações e na geração de superávites que contribuem para a estabilidade monetária do Brasil. Se organiza novas linhas de investimento, tanto na área de armazenagem como custeio. Agora, o que eu queria destacar é que, em relação a esse setor patronal, apesar de demandas em relação a investimentos em infraestrutura, de transportes e energia, seguro e financiamento, não se organiza uma agenda específica para esse setor. Então, eu diria que nessa trajetória dos últimos anos, nós temos, por um lado, a continuidade de instrumentos e políticas públicas dirigidas a dinamizar o agronegócio e, ao mesmo tempo, políticas orientadas ao fortalecimento da agricultura familiar. Eu queria registrar que essa dualidade no Brasil tem uma dimensão democrática e democratizante. É evidente que existe um modelo agrícola com um determinado padrão hegemônico, porém, a existência de uma política diferenciada para os setores historicamente excluídos explicita o reconhecimento de uma heterogeneidade na agricultura brasileira que não fazia parte da experiência anterior. Esse reconhecimento ele é muito importante porque ele demonstra que não há porta-vozes únicos e exclusivos dos interesses da agricultura familiar e nem que há vias únicas e exclusivas para o desenvolvimento. Portanto, abre a possibilidades para disputas para os caminhos do desenvolvimento. Rapidamente, eu vou percorrer alguns temas que compõem iniciativas recentes que estão em discussão. No Brasil, no mês de maio e junho, são apresentados os planos Safra, tanto da agricultura familiar quanto da agricultura patronal. É um momento de atualização das regras, das políticas agrícolas, no caso de afirmação da importância desses setores. As medidas que estão sendo discutidas agora nesse momento, elas estão pautadas por 3 tipos de preocupações. A primeira é uma preocupação em compreender melhor os limites dos atuais instrumentos, num ambiente em que a fonte de instabilidade externa tem um papel muito importante. Há uma preocupação real e relevante sobre o preço dos alimentos,
né, e uma leitura de que há limitações em vários dos instrumentos existentes. Há um sentido de ampliar a capacidade de planejamento e evitar que as respostas, que as medidas do governo sejam medidas pautadas por demandas emergenciais, né? Então, estão sendo discutidas medidas na área de abastecimento e de armazenagem. Isso implica uma mudança de qualidade no que vinha sendo feito anteriormente, com o objetivo de garantir uma estabilidade na produção, no consumo e na renda, né? Vai ser criada uma agência de assistência técnica e extensão rural, no resultado de uma longa trajetória de reconstrução desses instrumentos, desse importante instrumento de política pública, e está em discussão a organização de uma agenda, de um programa, de uma ação articulada em relação à região do semiárido. Nazaré fez referência à gravidade da crise, né, da seca, 2 anos já sem chover, um cenário que projeta uma ausência de chuva, e há um reconhecimento de que faz-se necessário uma ação em medidas mais estruturais, além de rever um conjunto de instrumentos que tem um potencial para uma estratégia de convivência com o semiárido e de garantia da renda e da produção, mesmo nessas condições adversas. Agora, no campo das políticas agrícolas para a agricultura familiar, me parece que nós vivemos um momento agora de um balanço político desses 10 anos de políticas. Há um reconhecimento dos seus efeitos sobre a visibilidade e a legitimidade da agricultura familiar, sobre o aumento da participação desse setor nas economias locais, na relação com outros setores, mas a questão que se coloca não é apenas valorizar as suas contribuições, mas verificar qual é a sua capacidade, de fato, de atuar como agente estruturador da produção e como agente indutor de transições nos padrões produtivos. Essa discussão de caráter mais estratégico sobre esse conjunto de políticas que foi constituída nos últimos anos, implica também em reconhecer a necessidade de uma diferenciação dos instrumentos em relação aos diferentes setores que compõem a agricultura familiar, aos diferentes biomas e também às diferentes regiões. Acho que é importante fazer um registro no tema da reforma agrária. Permanecem bloqueios políticos à implementação de uma reforma agrária ampla. A coalizão política no Brasil que sustenta a agenda da agricultura familiar, ela é uma coalizão que, por si só, não é suficiente para recolocar na agenda brasileira a necessidade e a importância da reforma agrária. Há desafios no âmbito da construção da unidade das várias categorias que compõem a agricultura familiar, mas a possibilidade de implementar uma agenda democrática de desenvolvimento rural e avançar a reforma agrária demanda a construção de alianças sociais e políticas mais amplas do que aquelas que nós fomos capazes de constituir até o momento. Última observação. Os principais embates hoje, em relação às políticas agrícolas, eles dizem respeito a uma disputa pela representação social, a uma reorientação de conduta da principal entidade patronal, a Confederação Nacional da Agricultura, que deslocou de uma posição de confronto com o governo para uma posição de interlocução e de alteração dos seus instrumentos, buscando não só representar os setores médios, mas também setores da agricultura familiar. Há uma disputa em relação a qual vai ser o sentido da constituição dessa classe média em curso, uma classe média rural que vai reproduzir meramente o padrão produtivo existente, ou uma classe média que vai vir impulsionada por essa trajetória de conquistas e que pode ter um papel na indução de mudanças e de transições no próprio modelo. Há uma disputa por terra e territórios, não só no Brasil, mas em outros países, há um acirramento em relação às terras. Então, há uma luta das comunidades tradicionais para preservar suas terras, os grandes projetos agroindustriais buscando expandir as suas áreas, inclusive
um processo de estrangeirização com a aquisição de terras por estrangeiros. Então, tem uma dimensão que é preservar e ampliar as terras destinadas à agricultura familiar e às comunidades tradicionais, e tem uma outra dimensão que é disputar a orientação e a dinâmica do desenvolvimento dessas regiões de concentração de agricultura familiar e de comunidades rurais tradicionais. Há uma disputa também pela gestão das políticas públicas. Essa existência de 2 ministérios tem permitido que um conjunto de políticas sejam implementadas. Agora, a necessidade de mudar a qualidade dos instrumentos das políticas agrícolas para impulsionar uma transição no modelo pode gerar novas tensões na divisão de responsabilidades entre as 2 estruturas existentes, né? Há um campo de disputas muito importante sobre a agenda da sustentabilidade. Não se trata apenas, se trata da questão do marco legal de conservação e preservação das florestas no Brasil, se trata da discussão sobre quais são as melhores formas sustentáveis de produzir, é uma discussão em torno dos organismos modificados, toda uma discussão não só em relação a garantir que o marco legal que prevê o princípio da precaução seja aplicado, mas também de garantir aos agricultores que não queiram utilizar os organismos geneticamente modificados, possam continuar produzindo. Então, é um cenário em que essa trajetória de afirmação social da agricultura familiar, ela produziu uma mudança qualitativa na própria democracia brasileira, na medida em que setores historicamente excluídos e subordinados contam hoje com melhores condições para a construção de sua autonomia. A agenda sobre as políticas agrícolas diferenciadas é uma agenda que diz respeito, portanto, à possibilidade de se criar as forças sociais, os instrumentos para transformações mais profundas na agricultura brasileira. Obrigado.